Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a construir uma contribuição para a volatilidade de um portfólio. Isso é, nós iremos entender a contribuição de um ativo para a volatilidade total de um portfólio. Então a ideia básica é a gente decompor, né, a volatilidade de um portfólio nas volatilidades individuais dos ativos e assim a gente verificar percentualmente, né, quais ativos mais contribuíram ou menos contribuíram para essa volatilidade total, certo? Primeiro, o que a gente vai fazer é entender, né, os conceitos que já devem ser entendidos, né, ao longo de todas essas aulas, que é basicamente como construir um portfólio de investimentos e como calcular a volatilidade desse portfólio. Além disso, a gente vai verificar como a gente consegue obter essa contribuição, né, para a volatilidade, certo? Depois a gente vai construir o nosso código, que de certa forma vai auxiliar lá a gente a construir o nosso dashboard. Então, um portfólio de investimentos, né, basicamente é constituído por um conjunto de dois ou mais ativos, né, e cada um possui um peso, né, uma porcentagem em relação a esse total do portfólio. E aí, né, obviamente pode ser uma forma discricionária ou com base em fundamentos ali de otimização, por exemplo. Então, para a gente calcular um portfólio de investimentos, primeiro a gente precisa calcular os retornos individuais dos ativos. Isso é, a gente vai calcular aqui basicamente com a variação percentual, né, dos preços, ou seja, a gente pega o preço no tempo t, subtrai aqui o preço no tempo t menos 1, né, ou seja, no tempo imediatamente anterior, e do resultado disso tudo a gente divide aqui por pt menos 1, ou seja, pelo preço no tempo imediatamente anterior, seja diário, seja semanal, seja mensal. Para o portfólio, para a gente poder calcular o retorno de um portfólio, nós iremos simplesmente pegar esse retorno individual, RI, e ponderar pelo seu peso, né, pelo peso do ativo em relação ao total do portfólio, né? Esse peso é denominado W, né, WI. E uma vez que a gente faz a ponderação, a gente faz o somatório de todos os ativos que a gente tem. Ou seja, se a gente tiver dois ativos, a gente multiplica o primeiro ativo, né, o retorno do primeiro ativo pelo peso do primeiro ativo e soma, né, com a multiplicação do peso do segundo ativo com o retorno do segundo ativo. E a gente faz isso aí para N ativos, certo? Como resultado, a gente tem RP, que é o retorno no nosso portfólio, o retorno histórico, tá? Então, a gente vai usar ele aqui como medida para retorno. Uma vez que a gente tem esse retorno do portfólio, né, a gente vai poder calcular a volatilidade dele, né? Então, basicamente, a volatilidade vai ser o desvio em relação à média desses retornos, né? Ou seja, vai ser uma medida de dispersão ali que vai identificar, né, o quão volátil, né, esse ativo é, ou seja, o nosso portfólio. A gente pode calcular isso como se fosse a variância ou o desvio padrão desses retornos, né? Então, diferente, né, na verdade, do desvio padrão usual que a gente conhece, né, e que serve para calcular o desvio padrão dos ativos, o desvio padrão do portfólio vai ser diferente, né? Então, essa primeira equação aqui, ela vai representar o desvio padrão dos ativos individuais. Isso porque a gente tem aqui o desvio padrão amostral, né? Que a gente conhece, ou seja, a gente tem o retorno do ativo individual RI e a gente subtrai aqui de Mi, que basicamente é a média desses retornos. Então, a gente tem aqui que esse valor aqui vai ser elevado a 2 e basicamente a gente está esperando aqui um desvio padrão disso aqui dividido por t menos 1, que t aqui vai ser o tamanho da minha amostra. E a gente vai lá e tira a raiz quadrada desse valor. E assim a gente obtém o desvio padrão. Só que essa equação ela não vai representar de fato a variância do portfólio, né, ou o desvio padrão. Isso ocorre pelo fato que a gente tem um conjunto de diferentes ativos na carteira e isso leva a crer que a gente tem que esses ativos representam uma relação linear positiva ou negativa entre eles, o que de fato vai reduzir a volatilidade da carteira, e esse é o efeito da diversificação, ou seja, se a gente tem ativos que são correlacionados negativo ou positivamente, então a gente tem que levar isso em consideração na hora de calcular o risco, né? Porque
Se a gente tiver ativos que movem em direção contrária, então significa que a gente tem uma carteira diversificada, tá? Para a gente adicionar isso na fórmula, né, a gente tem que colocar a correlação com a variância, né? No caso aqui eu coloquei a covariância nessa fórmula aqui de sigma P, né? Diferente de sigma I, em que a gente tem raiz quadrada dessa fórmula aqui, que basicamente é uma ponderação dos pesos com a variância e também com a covariância aqui. Bom, meio que essa equação é um pouco chata de identificar à primeira vista, né? E na minha opinião é mais fácil a gente usar a notação matricial desse cálculo, né? Da volatilidade, isso porque auxilia a gente a calcular no Python também. Então, basicamente, a gente tem aqui que a variância, né, diferente aqui que eu estou colocando o desvio padrão, do portfólio vai ser igual aqui a esse vetor, e para esse caso, dois ativos, viu, gente? No caso aqui, eu tenho o peso dos dois ativos, né, o vetor linha. Eu tenho aqui a matriz de covariância, e nesse caso, vejam que a diagonal aqui é a variância, tá? Então, a gente tem aqui a variância aqui nessa diagonal, e multiplicado aqui por uma matriz que tem uma coluna única, que é o peso dos ativos. E assim a gente obtém o peso, ou melhor, a volatilidade do portfólio. Já quando a gente quer saber o peso de cada ativo sobre essa volatilidade, ou seja, a contribuição para a volatilidade, a gente tem que pegar aqui mais equações. Então, a contribuição para a volatilidade ela vai basicamente ser uma decomposição ponderada da contribuição de cada elemento do portfólio para o desvio padrão, né, como um todo, da volatilidade do portfólio. Então, em termos mais formais, né, ela vai ser definida pelo nome de contribuição marginal, que vai ser basicamente derivada parcial do desvio padrão do portfólio em relação aos pesos dos ativos, né? A interpretação dessa fórmula, né, da contribuição marginal, não é tão intuitiva, né, não é fácil de ler. Então é mais fácil a gente analisar os componentes e depois calcular a percentual, né, desses componentes. Então primeiro a gente vai obter essa contribuição marginal calculando ela dessa seguinte forma. Então a gente tem aqui a MCE, que vai ser igual a covariância do ativo J e K, multiplicado aqui pelos pesos, dividido aqui pela desvio padrão do portfólio. Os componentes da contribuição, né, a gente vai poder calcular aqui simplesmente pegando a contribuição marginal e multiplicando pelos pesos. Já a porcentagem, a gente pega esse resultado dos componentes da contribuição e divide aqui pela volatilidade do portfólio, ou seja, o desvio padrão, e assim a gente identifica a porcentagem, tá? Para a gente fazer isso tudo no Python, a gente vai usar aqui essas bibliotecas, o Pandas, o NumPy e o Plore também. Então, para manipular os dados e criar os gráficos. A gente vai pegar aqui 4 ativos, ITSA, Petra, Vale e VEG, do período de 2018, com uma janela aqui de 62 dias, porque a gente não vai simplesmente calcular o valor cheio dessa contribuição, a gente vai calcular em janelas deslizantes, porque assim a gente consegue saber a contribuição ao longo do tempo, né, de cada ativo. Isso é muito importante. Então a gente vai começar aqui pegando os preços, né, usando a função download do iFinance, definimos o ticker aqui, o período de início em start, pegamos a coluna ADJ close, ou seja, preço de fechamento ajustado, e usamos o método TZ localize e passamos aqui dentro o nome, porque a gente não quer que tenha horário dentro da coluna, ou melhor, no índice de data, tá? Salvamos em preços. Depois calculamos os retornos, tá? E aqui eu tô colocando errado, é simplesmente retornos, né? E a gente usa aqui PCT change, tá? Com drop NA para retirar os valores faltantes. Salvamos aqui em returns. Agora a gente vai calcular os pesos aqui. No caso eu vou pegar ativos que são que possuem o mesmo peso, né? Então todos como eu tenho 4 ativos, então todos vão possuir peso de 25%, tá? Então a gente cria um array aqui. Agora a gente pode aprender a calcular o desvio padrão do portfólio aqui definindo uma função std portfólio. A gente primeiro calcula a matriz de covariância para ter aqui a covariância entre os ativos e a variância na diagonal. Então salvamos aqui cov matrix, que é basicamente aqui o returns com o método cov. E assim a gente pode criar aqui a notação matricial, em que a gente pega o desvio padrão aqui do portfólio, que vai ser portfólio std, que vai ser igual a sqrt, a função do NumPy para tirar a raiz quadrada,
e dentro dela a gente passa aqui a fórmula. Então a gente está pegando aqui os pesos, a gente pega transpóstos os pesos com o atributo t, usamos aqui o arroba porque a gente quer fazer o cálculo de matrizes, então a gente faz a multiplicação aqui com o Cov Matrix. Então a gente está pegando aqui o peso transposto com o Cov Matrix e depois a gente multiplica novamente por W, assim a gente obtém aqui o que a gente tinha identificado na fórmula, tá? A diferença é que a gente está usando mais ativos aqui, tá? Mas a fórmula segue a mesma. Pedimos para retornar portfólio std. Então se a gente usar a função, a gente obtém aqui o desvio padrão do portfólio na amostra toda. Agora a gente pode criar uma função que vai calcular a contribuição para a volatilidade, ou seja, ela vai calcular aqui essas três equações. Então, a gente vai repetir aqui o cálculo do portfólio, tá? Do desvio padrão do portfólio, tá? Usando o Data Frame Returns. Então, a gente cria aqui Covariance Matrix, SD Portfólio, e assim a gente começa a calcular a contribuição marginal de cada ativo. Então, a gente vai abrir aqui dentro do parênteses, pegar os pesos, multiplicar aqui pela matriz de covariância e do resultado disso dividir aqui pelo desvio padrão do portfólio. Então a gente tem aqui Marginal Contribution. Depois a gente vai usar o resultado disso para multiplicar pelos pesos aqui e obter a contribuição, né? O componente de contribuição. Então a gente tem aqui componente de contribution. Agora a gente vai calcular as porcentagens de contribuição de cada ativo, ou seja, a gente vai pegar o componente contribution aqui e dividir pelo desvio padrão do portfólio. Então assim a gente tem aqui componentes percentages. Agora é só criar um data frame para armazenar as contribuições. Então a gente cria aqui esse data frame com a função data frame, colocamos aqui os dados, colocamos aqui a coluna e reiniciamos o índice aqui. Aí é só pegar aqui, salvar em componente df e pedir para retornar. Como resultado, se a gente pegar a função e colocar aqui nossos retornos, a gente vai obter uma coluna com os assets e depois aqui a gente vai ter a percentual de cada ativo para volatilidade, tá? Então a gente vê aqui que ITSA a gente teve um valor próximo aqui de 20%, Petra que a gente encontrou o valor de 34%, Vale aqui 24%, né? E VEG aqui 21%, tá? E o que a gente entende, né, é que a Petrobras contribuiu mais para a volatilidade do que para os outros ativos, certo? E obviamente isso aqui teria que ser identificado ali com os retornos também, né? Uma forma interessante da gente poder fazer a comparação. Agora a gente vai calcular a contribuição, né, em janelas deslizantes, tá? Então a gente vai criar outra função chamada Sliding Window Contributions. Então a gente cria essa função, vamos definir aqui o tamanho da janela especificado, né? Então a gente já tinha definido uma janela de 62 meses, né, no caso, que a gente está lidando aqui com valores mensais. Não, a gente está lidando com valores diários, tá? Então a gente pode colocar também valores mensais aqui, usando o parâmetro interval, colocando aqui um MO, tá? Mas a gente vai manter assim aqui, diário mesmo. E a gente cria aqui uma janela de 62 dias, então a gente cria uma lista vazia para colocar os resultados e a gente cria aqui um valor N, né, que é o tamanho aqui das observações dos retornos, né? O tamanho das observações. Disso a gente vai fazer um for loop, né? Então a gente vai pegar aqui o for i in range, em que o tamanho vai ser n, né, o tamanho dos retornos, menos aqui o tamanho da janela mais 1, para poder fazer o loop aqui dos valores que a gente quer calcular. Então assim a gente vai selecionar a janela dos retornos, né, que a gente vai salvar aqui em Windows Returns, e esse Windows Returns vai ser a janela, a amostra que a gente quer calcular. Ou seja, a gente precisa fazer aqui uma filtragem dessa janela de acordo que o loop passar. Ou seja, a gente vai pegar returns, nosso data frame original, vamos pegar aqui o iLock e para fazer o filtro, abrindo aqui o colchete. Ou seja, a gente está pegando aqui de i, né, o valor que a gente tem em i, até i mais o tamanho da janela, né? Então assim a gente vai ter um tamanho fixo aqui ao longo do Data Frame Returns,
que vai ser colocado aqui em Windows Returns. Assim, quando a gente tem aqui essa janela, né, deslizante, a gente só coloca aqui dentro da função Component Contribution Matrix Fund e no parâmetro Returns. E aí a gente pede para salvar aqui em Component DF. Depois a gente define a data da janela, né, porque a gente não tinha a data da janela ali. E aí a gente só coloca aqui, usando o index, dentro da coluna date do componente df. Então aí é só fazer um append aqui da lista vazia que a gente tinha, result, e aí a gente tem os valores salvos nessa lista. Depois é só tirar do loop, né, e pegar essa lista e usar dentro da função concat, porque aí vai permitir que a gente concatene, né, os valores e obtenha o data frame. Pedimos para reiniciar o index, né, o índice, e fazemos um pivot para transformar de long para wild, e assim a gente pede para retornar aqui o result df. Se a gente usar a função, então a gente obtém aqui o índice com a data e cada coluna aqui representando a contribuição de cada ativo para o portfólio, tá? Para a volatilidade do portfólio. Depois disso, é só criar um gráfico que a gente pode identificar de uma forma mais amigável essas contribuições ao longo do tempo. Então a gente cria um gráfico diário aqui com plot e verifica aqui ao longo do tempo, né, como se comportou cada variável. A gente pode também fazer um gráfico de barra para identificar a contribuição, né, da amostra toda, né, assim como a gente tinha visto aqui em cima, né, nesse data frame, certo? Então, é basicamente assim que a gente pode criar a contribuição para a volatilidade.